Comissão Parlamentar de Inquérito e esclareça se é verdade que o Ministro tentou ocultar informação à Comissão Parlamentar de Inquérito, usou de expedientes para o fazer e procurou mentir ao Parlamento e à Comissão Parlamentar de Inquérito, ocultando informações. Mensagens reveladas ontem e esta manhã demonstram que o Ministro saberia das notas que tinham sido tomadas na reunião e que as quis deliberadamente ocultar. E que no momento em que percebeu que isso poderia não ser possível, afastou o seu adjunto e procurou condicionar o seu acesso ao material, nomeadamente ao seu computador. Isto é muito grave, fragiliza o próprio Ministro e deixa, mais uma vez, o Governo num estado de falta de credibilidade e de autoridade absoluta. A par disto, há um problema igualmente significativo. Segundo sabemos, ou segundo a informação que corre e que nos chegou, quem terá feito essa apreensão não terá sido a Polícia Judiciária, mas os Serviços de Informações e Segurança. Como todos sabem, os Serviços de Informações e Segurança são tutelados pelo Primeiro-Ministro e não pelo Ministro das Infraestruturas ou por qualquer outro órgão do Estado. Isto significa que a ação do Serviço de Informações e Segurança tem que ser explicada. Porque é que ocorreu, em que contexto ocorreu e, sobretudo, qual o enquadramento legal que teve. Os serviços de segurança, os serviços de informações e segurança, não são um órgão de polícia criminal. Nem são joguetes nas mãos dos políticos. E a informação que temos de que o chefe de gabinete de João Galamba teria pedido imediatamente ao SIS que tomasse a ação para recuperar este material, levanta-nos questões bastante importantes. Quem acionou a intervenção do SIS, que é tutelada pelo seu Primeiro-Ministro? Deu ou não o seu Primeiro-Ministro consentimento e anuência à intervenção dos serviços de informações para recolher um computador? Porque é que o processo não seguiu os seus trâmites normais de queixa aos órgãos de polícia criminal, com competência para investigar em matéria de roubo ou em matéria de apreensão indevida de materiais? Já seria grave por si só este pedido de intervenção. A forma como ocorreu e a posterior entrega à Polícia Judiciária demonstra que alguém acionou formalmente os serviços de informações para que levassem a cabo este ato. Não sabemos ainda os contornos exatos da situação, mas percebemos que pode estar em causa rigorosamente a separação de poderes, a autonomia dos serviços de informações e o próprio enquadramento legal. Como todos sabem, na nossa legislação, os serviços de informações não têm possibilidade legal de fazer buscas, apreensões equivalente ao órgão de polícia criminal. E, portanto, esta ação mostra que o Governo estava desesperado, quis agir de forma imediata e não esperar por nenhuma outra autoridade judicial ou judiciária. Por isto mesmo e pela gravidade que a situação nos merece, é imperioso que o Sr. Presidente da República se pronuncie sobre isto. O estado de degradação das instituições está verdadeiramente em causa e cada dia se degrada mais. Mas atenta à especificidade desta matéria, que envolve os órgãos do Estado e especificamente os serviços de informações, o Chega vai chamar ao Parlamento o diretor do Serviço de Informações para, no âmbito deste episódio, poder explicar, mesmo que à porta fechada, quem deu a autorização para esta intervenção, o que justificou esta intervenção no âmbito de um computador roubado ou apreendido ilegalmente e em que moldes foi feita a ação dos serviços de informações, que, como todos sabemos, têm muitas limitações legais a operar dentro do território português. O que significa que ontem podemos ter tido uma ação em que o Governo utilizou os serviços de informações de forma indevida para fins políticos ou de natureza política. E isso é perfeitamente inadmissível e deve levar Marcelo Rebelo de Sousa, uma vez mais, a ponderar se está ou não em causa o regular funcionamento das instituições. Em qualquer caso, queria dar nota pública de que hoje mesmo o Chega pediu a intervenção na primeira comissão do diretor do Serviço de Informações para dar explicações sobre este caso e que têm que ser céleres, têm que ser rápidas e claras. O país não pode ficar sob suspeita de qualquer intervenção clandestina de órgãos do Estado nesta matéria. E não pode estar sob suspeita de mentiras permanentes de ministros que são depois encobertas ou ocultadas com a utilização das agências do Estado, que não estão determinadas nem habilitadas para esses fins. O caso é muito, muito grave. Que posição é que o Presidente deve tomar? O Presidente da República, neste caso,
tem que começar a perceber honestamente, tem que começar a pensar honestamente se está ou não em causa o regular funcionamento das instituições. Porque mentiras atrás de mentiras, tentativa de encobrir essas mentiras, e agora, aparentemente, e digo aparentemente porque não temos ainda a certeza de tudo, o recurso aos serviços de informações para fins de natureza política, ou do Ministro das Infraestruturas, ou do próprio Primeiro-Ministro, mostram como está em causa não só a separação de poderes, mas o regular funcionamento das instituições. Qualquer outro cidadão que tivesse o seu computador roubado, ou furtado, ou apreendido ilegalmente, recorreria às instâncias normais, à polícia e, eventualmente, às autoridades judiciárias. O que é que levou o Governo a recorrer aos serviços de informações? Em que moldes legais é que houve atuação dos serviços de informações? João Galamba tem possibilidades de continuar, na sua opinião? Está muito fragilizado. E o Ministro João Galamba pode refugiar-se nos comunicados que entender. Eu soube que o Ministro João Galamba falará também esta tarde à imprensa, e por isso espero que seja claro, porque se não for claro, mais vale demitir-se efetivamente. Porque a cada hora que passa, a descredibilização é maior. E se João Galamba de facto mentiu, e todas as mensagens apontam para que mentiu e tentou mentir à Comissão de Inquérito, o melhor é sair já, porque o adjunto virá à Comissão de Inquérito, quer Galamba queira, quer Galamba não queira, e mesmo que não viesse à Comissão de Inquérito, tem certamente as mensagens, a informação e a correspondência que trocou com o Ministro e que prova que o Ministro estava a par das reuniões preparatórias, que soube dessas reuniões e que ficou furioso quando soube que o adjunto tinha dito que o melhor era entregar tudo porque ele teria que contar a verdade. E, portanto, se isto for assim, não há como escapar. O Ministro João Galamba pode ficar furioso com os jornalistas, com a oposição, com quem quiser. Esta é a verdade. E a verdade tem que valer alguma coisa. Caso contrário, se não valer nada para o Governo, se António Costa não tiver uma explicação para porque é que os serviços de informações entraram em ação, então eu, honestamente, o Chega acha que o Presidente da República tem de começar a ponderar se não está em causa o regular funcionamento das instituições e se este Governo, esta maioria parlamentar, tem condições de continuar a exercer este mandato, porque na nossa perspectiva não podemos estar numa situação em que a cada semana há um novo ministro que cai, há um novo secretário de Estado que fica envolvido em mentiras, há um novo adjunto que é demitido e o país todo a assistir a isto. Qualquer dia não há um português que confie nos políticos que nos governam. E eu acho que o Presidente da República, como garante das instituições, deve assegurar que isso não acontece e que ainda há caminho para fazer. Se entender que não há, o Chega está pronto para enfrentar qualquer ato eleitoral que surja no momento. O PSD esta manhã pediu esclarecimentos ao Primeiro-Ministro, o Chega já o pediu também outras vezes, mas repete esse pedido, não é? Com este sucessivo de casos. É evidente, neste caso o Primeiro-Ministro António Costa tem um esclarecimento muito importante a dar, que é, a par da questão política, a questão da intervenção dos serviços de informações. É que legalmente quem tutela os serviços de informações é o Primeiro-Ministro, não é nenhum Ministro, nem nenhuma autoridade externa, é o próprio Primeiro-Ministro. E por isso, quando o Ministério das Infraestruturas acionou os serviços de informações, segundo soubemos ontem, alguém terá que ter dado essa anuência, que só poderá ser o Primeiro-Ministro ou alguém em nome dele. E isto tem que ser esclarecido. Os portugueses não podem achar que as agências do Estado funcionam para proveito do Partido Socialista, ou de qualquer partido que esteja no governo, que há um enquadramento legal, que há um enquadramento regulamentar. E é isso que neste momento as pessoas estão a questionar. Hoje ouvi várias pessoas e vários comentadores nas várias televisões ao longo da manhã perguntar qual é o enquadramento legal para esta ação. Como é que ela decorreu? Quem é que deu autorização para ela? E o que nós queremos que o Sr. Primeiro-Ministro venha dizer, como responsável que tutela os serviços de informações, é ele deu ou não autorização para esta ação. Ele pediu ou não aos serviços de informações que fossem à casa deste senhor buscar elementos, porque tinha lá elementos confidenciais. E então que elementos eram esses que justificaram uma ação dos serviços de informações em território nacional e que não era possível ter com as autoridades regulares, digamos assim, a polícia e os órgãos judiciários. E mesmo que houvesse material confidencial, qual é a base legal para uma ação como esta? E, portanto, tudo isto é muito grave e lá está, mete em causa claramente o normal e o regular funcionamento das instituições. Os serviços de informações não podem ser joguetes na mão dos políticos e certamente que o prestígio que têm, a capacidade que têm e que têm dado provas, leva a que deve existir neste momento um grande desconforto em muitos setores, não só dos serviços de informações, como de órgãos judiciais e de órgãos judiciários. E, portanto, esta
instabilidade no funcionamento das instituições deve fazer ponderar o Sr. Presidente da República se não estamos a atingir um limite em termos de normalidade política, ou melhor, de anormalidade política. E se não deve haver ações que parem isso, porque caso contrário o país começa a perguntar-se onde é que vamos parar com esta instabilidade toda. Se o Ministro João Galamba não se demitir nesta conferência de imprensa que vai fazer agora, o que é que espera que o Primeiro-Ministro faça? Nós vamos esperar para ouvir os esclarecimentos que o Ministro João Galamba vai dar esta tarde e vamos esperar que sejam, volto a dizer, espero que sejam mesmo céleres, claros e que deixem o país tranquilo. Espero mesmo, para bem do país, para bem da tranquilidade política que precisamos. Se não forem, o Sr. Primeiro-Ministro tem que demitir João Galamba. Se o próprio não quiser sair, e vamos ver se ele não quer sair, se o próprio achar que tem condições para continuar, o Primeiro-Ministro tem que fazer essa avaliação. Sabemos, pelo estilo de António Costa, com casos semelhantes que houve no passado, que vai resistir até ao fim e que vai procurar proteger, cobrir, etc. Sabemos também que João Galamba tem um certo peso político dentro do Partido Socialista, não é um ministro, digamos assim, sem peso partidário, é um ministro com peso partidário. Tudo isso vai ser ponderado por António Costa, mas mais importante que isso é António Costa perceber que o seu governo pode estar na reta final e que há momentos na vida em que é preciso esquecer os amigos, o peso partidário, a história comum e tomar decisões a bem do país e a bem do governo. Por caso contrário, o Presidente da República, infelizmente, não terá muito mais opções do que tomar uma decisão que ele não quer tomar e que já se percebeu que ele não quer tomar, mas que de facto eu penso que é sustentável qualquer governo, mesmo com maioria absoluta, estar todos os dias, com praticamente todos os partidos da Assembleia da República, a já não reconhecerem nenhuma autoridade política e a dizerem que chegou ao fim este caminho. É muito difícil governar assim. E é preciso não esquecermos que a Comissão de Inquérito da TAP está no início, ainda nem sequer chegou ao seu meio. E o Governo já vai neste estado de fragilidade. Acho que António Costa deve ponderar muito bem, mas repito, há um esclarecimento que António Costa tem que dar hoje, a bem da República e a bem da estabilidade dos poderes. E estou certo que Marcelo Rebelo de Sousa está à espera desta explicação, que é como é que intervieram os serviços de informações neste caso. Quem os chamou, em que modelo foram acionados, qual a base legal para terem sido acionados, para que as pessoas não sintam que os poderes estão em risco e que a liberdade de toda a gente está em risco e que o normal funcionamento dos poderes e das instituições está em risco. Acho que é muito importante que António Costa hoje dê essa explicação. Se não a der, o Presidente da República terá de dar por ele num determinado momento e acho que isso não vai ser positivo nem para o Governo, nem para o país.